Bom dia, alunos do nono ano A da escola Criança Esperança 2. É com alegria que eu venho, conversar com vocês, apresentando as atividades do segundo bimestre. Nós continuaremos com as atividades remotas e vamos fazer o possível para desenvolvê-las da melhor forma possível, para estudar bastante, porque vocês estão num ano muito importante, se preparando para o ensino médio. Nessa primeira atividade que a professora vai enviar, no dia 2 de junho, é uma atividade de estudo, Por enquanto, vocês vão estudar. O que nós vamos estudar, professora? Nós vamos estudar a Europa e dentro desse contexto da Europa, tentar relacionar com aquilo que a gente aprendeu no primeiro bimestre, O que é esse continente europeu? Qual a importância dele para o mundo? Quais são as suas características naturais? A Europa vivenciou 2 grandes guerras mundiais. Depois, viveu simbolicamente o período da Guerra Fria, com uma divisão, através da Cortina de Ferro. Vivenciou, dentro da Alemanha também o Muro de Berlim, que foi o símbolo da Guerra Fria. Então, nós vamos tentar entender um pouco esse continente europeu, Para isso, a professora está enviando páginas do livro em PDF para vocês lerem, Um vídeo que fala sobre os aspectos físicos da Europa, como é o clima, como é o relevo, como é a hidrografia, como é a vegetação, como como esses aspectos físicos são compostos, dentro do continente europeu. E uma atividade diferente que nós vamos fazer, junto com a professora Luciana de Língua Portuguesa, é a leitura de um livro, O Diário de Anne Frank, Eu e a professora, queremos muito que essa leitura se torne prazerosa para vocês nesse período, que vocês estão em casa, que vocês não devem sair, apenas quando for realmente necessário. Então, que esse livro literário, mostre para vocês um pouquinho, faça vocês refletirem sobre o que aconteceu na Europa, no mundo como um todo, mas quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial dentro do continente europeu, Como foi, o nazismo de Hitler que assolou todo esse continente. E aprender sobre o nazismo, aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, através de um relato, de um diário de uma menina judia que vivenciou na pele. Era uma menina normal, mas que teve que se esconder. Não quero contar o livro para vocês, mas que vivenciou todas essas questões de ter que fugir enquanto uma menina judia, que teve que viver escondida, confinada, por medo, que foi para um campo de concentração. Então, quero que vocês prestem muita atenção em todas essas leituras que vocês têm que fazer. Ele é um livro que, para ler em PDF, pode ser às vezes um pouco mais difícil, apesar da professora ter escolhido a versão da história em quadrinhos. Mas nós vamos exercitar uma atividade em geografia, através do formulário, que a professora vai enviar o link, apenas no dia 30 de junho. Então, vocês têm desde o dia 2 até o dia 30 para estar realizando a leitura desse livro. Leiam um pouquinho a cada dia, para não forçar muito as vistas ao celular. Façam anotações de todo o material de estudo que a professora enviou. Façam anotações, das palavras que vocês não conhecem, procurem no dicionário, Se alguma parte vocês quiserem, às vezes, comentar alguma coisa com a professora, contextualizar esse período, vocês podem também mandar mensagem para a professora pelo WhatsApp, que eu vou responder vocês, a gente vai conversar sobre esse livro. Então, ele é um livro que vocês vão ter que ler com bastante atenção para fazer a atividade no dia 30 de junho, tá?
Os assuntos sobre a Europa, tá? Na próxima atividade, né, daqui a 2 semanas, na verdade, a professora vai pedir atividades para vocês deixarem no caderno e tirarem foto, tá? Mas nesse momento, o objetivo da professora é que vocês estudem, que vocês façam a leitura desse livro, do texto que a professora enviou em PDF, que assistam o vídeo, tá? Que se interessem sobre esse assunto, que nos traz muitas lições sobre o que estamos vivendo, não é? Como Anne Frank ficou, né, nesse esconderijo, com medo, fugindo, né, dos nazistas. Ela nos mostra também, a história nos mostra também que precisamos pensar mais as nossas relações, né, humanas, ter respeito com o outro, que todos nós somos, né, iguais, somos seres humanos que merecemos respeito, tá? Então, assistam esse vídeo da melhor forma possível. Então, olha, essa primeira atividade de geografia de vocês é uma atividade para estudo, tá? A professora não vai cobrar nenhum retorno de vocês, mas é importante que ao realizarem essa atividade lá no dia 30 de junho, vocês tenham feito algumas anotações, algumas informações importantes, né, dentro do contexto histórico que se passa o livro, tá? E das atividades sobre a Europa, para leitura, o vídeo também, anotem, não se esqueçam. O objetivo é que vocês estudem, tá? O importante é estudar, é ler, é fazer uma pergunta sobre aquilo que não entendeu, tá bom? Eu estou à disposição. Estou com muita saudade, que vocês fiquem bem, se cuidem da família de vocês, né? Fiquem em casa, bom? Vocês são alunos, não estão tendo aula para ficar em casa. Tudo de bom, meus queridos. Tchau, tchau.